no lugar, a pessoa se mata. Eu me lembro que eu só vim aqui para ver o meu processo aqui do outro lado da Conlurb, que eu trabalhei 15 anos na Conlurb direto à noite, para poder vir junto com a ouvidoria aqui, porque meu processo foi para a Conlurb, foi para Brasília. Então foi muito triste. Quando então eu fui chamado lá no shopping, recebi essa ligação e me pediu para que eu fosse com a minha família também, para poder se apresentar lá nesse evento. Quando eu cheguei lá com a minha família, foi uma coisa incrível, sabe? 2 anos de sofrimento, 2 anos de muita tristeza, até minha própria esposa, que divide 33 anos comigo, né, ficou do meu lado, me deu ajuda, mas ela viu que a incapacidade era muito grande para mim poder voltar ao mercado de novo. Eu chorava. A minha diversão era print do celular. Como eu ficava guardando, eu tinha a memória de montar alguma coisinha na primeira oportunidade, quando o meu processo saísse, né? Falei, poxa, vou montar alguma coisinha para mim, vou trabalhar para mim mesmo, porque você já não se sente mais incluído no mercado. Porque você se sente incapaz. Ninguém vai te dar oportunidade. O mercado não é capacitado para isso. E eu também, nessa deficiência de hemodiálise, eu pensei em abraçar uma bandeira, ajudar o próximo, porque eu estou passando, eu queria ajudar o próximo. Eu ajudei já 2 pessoas a ser transplantada. Estava naquela situação, quando eu entrei nessa luta, nessa situação, eu não tive tanta informação. Então eu ajudei as pessoas a ser transplantadas, entendeu? Indiquei a elas como faz, aonde que vai, o caminho certo aí. 2 pessoas transplantadas, perdi uma, fiquei muito triste. Não uma por estar transplantada, mas assim, eu estava tentando informar ela o mesmo caminho das outras 2, mas não deu tempo. Então nessa situação que eu fui chamado para me apresentar nesse evento, lá eu estava, né, com a minha família. Estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava com uma autoestima dentro de mim apagada, muito triste. Quando até então eu conheci o rapaz que estava palestrando lá, muito de humilde, muito sincero, explicando todo mundo, que todo mundo é capaz, que todo mundo tem tal autoestima, o que a gente faz às vezes em casa tem um grande valor, entendeu? Que poderia incluir eu com a minha capacidade, com a minha incapacidade de saúde no mercado de trabalho. Então uma pessoa com 2 anos receber uma notícia dessa é bom, né? Eu comecei a chorar na plateia. Menina, eu comecei a chorar, minha esposa olhou para mim, ela viu, caramba, eu comecei a botar meu emocional para fora, porque eu sempre fui trabalhador, eu trabalhei 15 anos à noite na Conlurb, sol e chuva, entendeu? Eu tenho uma filha, eu faço tudo por ela, eu vi o senhor diretor falando ali que faz tudo por ela, então eu me vi nele. E isso, nessa plateia, quando eu comecei a chorar, estava assim, um trabalho de emocional, que foi a Rede Incluir, que estava dando essa palestra, um trabalho emocional, né? Uma base, uma estrutura emocional, foi ali que eu comecei a botar para fora todas as minhas mágoas, todos os meus anseios, todos os meus projetos, 2 anos guardados dentro de mim, com a minha família em casa. Então, comecei a ver que eu poderia chegar em algum lugar. Pela Rede Incluir, eu comecei a ver que eu era capaz, né, de chegar em algum lugar, ajudar outras pessoas para capacitar também, como eu convidei várias pessoas com deficiência também, e consegui uma portaria. Consegui estar empregado hoje, né? Depois desses 2 anos de pandemia, estou capacitado numa empresa, JP Rio, né? Estou trabalhando, estou desenvolvendo bem, a minha aparência já é outra. Menina, nem fala! Eu dei um presente para ela, estou sofrendo um pouco, eu paguei a habilitação para ela, carro e moto, estou sofrendo um pouco, mas ela, e assim, uma virada de chave muito grande, ela já está se sentindo incluída também através de mim. Aí eu não queria que a minha esposa também me ajudasse
a comprar a máquina, que eu tenho um projeto de estampar, né? O audiovisual, ele é muito importante, o visual ele fala, né? O áudio também ele fala. E eu estava com um projeto de estamparia, né? E a splint dos anos de pandemia, que eu fui guardando, né? Imaginando que eu um dia poderia montar uma estamparia para imprimir na blusa, igual tá aqui, ó. Rede Incluir, isso daqui, a pessoa vê, lê, a pessoa vai entender que é uma organização que ajuda as pessoas, entendeu? Por tudo. E conseguir comprar através do trabalho uma máquina de estampa, uma máquina de corte. Sou empreendedor. Isso. Através da Rede Incluir. Tá legal, tudo bem. É muita emoção, tá? Peço muito obrigado pela oportunidade, tá? De estar aqui dividindo com vocês. Mas eu tô muito feliz, tá? Boa tarde, gente. Beleza, vamos lá. Então, eu sou o Lucas, né? Eu sou um homem trans branco, tenho 1,60 m, tô com uma blusa preta, polo e uma calça jeans clara. E eu vou contar um pouquinho só da minha história, para ser bem breve. Eu nasci com uma doença congênita nos pés, que são o famoso pés de garra. E aí eu não sabia que isso era uma deficiência, até porque os meus pais sempre falavam que quando fizesse 18 anos tinha que fazer a cirurgia. Mas aí chegou 18 anos, como eu trabalhava com meu pai na época no turismo, então acabou que, deixa pra lá porque trabalha sentado e tudo mais. Então acabou que foi ficando e caiu no esquecimento. A empresa do meu pai faliu, eu tive que me virar, né, a partir dos 19 anos. E aí eu sempre trabalhei em comércio, porque como eu não tinha o 2º grau completo, então eu sempre procurava meus meios de sobrevivência, né? Então trabalhei lojas americanas, casa e vídeo, então assim, essas empresas ligadas ao comércio. E assim, sempre foi muito ruim pra mim, porque tinha que ficar muito tempo em pé. Então assim, até o que ela falou sobre trabalhar 11 horas em pé, e realmente quando eu chegava em casa eu chorava muito, porque o meu pé parecia um pão doce, e todo inchado, e assim, era muito ruim, porque no dia seguinte eu falava, meu Deus, eu tenho que voltar pra lá pra poder trabalhar de novo, e eu com meu pé, sabe, dolorido, doendo, mas eu ia mesmo com dor e assim, as pessoas não deixavam sentar. Eu falava, poxa, eu tô sentindo dor. Não, mas não pode ficar sentado não pode, tem que ficar em pé, tem que andar para um lado, tem que andar para o outro, tem que ir lá subir escada, descer escada. E por ter esse problema nos pés, eu não tenho muito equilíbrio. Então assim, muitas vezes eu acabava caindo, ou acabava torcendo o joelho ou o pé. Então assim, sempre foi muito complicado para mim, entendeu? Essa coisa de trabalho em pé. Então assim, até que teve um dia que eu falei, eu preciso ver aonde que eu posso ser incluído. Porque eu pensava que PCD era só pessoas que andavam de cadeira de roda. Você vê a total ignorância que era minha. Porque assim, eu nem procurava saber o que era um PCD e nem procurava saber o que eu poderia fazer por mim mesmo, entendeu? Então assim, eu me casei e a minha esposa chegou e falou assim, por que você não vai na clínica da família? Fala com um médico, vê um laudo, porque você é PCD. Eu falei, mas como assim, sou PCD? Não, você é PCD. Você acha que PCD é só quem anda de cadeira de rodas? Não, PCD são muitas coisas, são diversos. Então assim, eu falei, então, beleza, boa ideia, vou lá. E eu falei com a médica realmente, você tem a doença congênita e você não pode trabalhar em pé. Isso tá fora de cogitação. E um dia
eu cheguei na empresa que eu trabalhava e eu falei assim, olha, eu trouxe esse laudo, a médica falou que eu não posso ficar muito tempo em pé, que eu posso ficar no máximo até 1 hora em pé, e eu tenho que ficar sentado. A empresa falou, não, tudo bem, beleza. Mas só que o problema é que a gente não pode deixar você muito tempo sentado, porque a gente precisa que você se movimente. Porque era uma loja de roupa que eu trabalhava, comércio, então você imagina, época de Natal, época de Ano Novo, eu tinha que ficar em pé. Então, um dia eu falei, não, eu vou sair disso. E eu cheguei na minha esposa e falei assim, olha, eu vou correr atrás de vagas de PCD. Até que eu entrei num site chamado PCD mesmo e achei a vaga do Viva Rio. E saí distribuindo para um monte de empresa. E a Viva Rio me mandou uma mensagem, falou assim, olha, nós vimos aqui o seu currículo, gostamos, vem fazer uma entrevista. E eu falei assim, sério, Viva Rio? Fiquei tão feliz que era o Viva Rio. Então, que eu tinha tanto ouvido falar do Viva Rio, sabe? Das inclusões que o Viva Rio faz, sabe? Das clínicas, né, que a Viva Rio trabalha, que a Viva Rio pensa nas pessoas. E eu falei, não, eu aceito. E assim, quando eu cheguei no Viva Rio, eu tive foi como uma mãe abraçando, sabe? Então assim, hoje eu tenho o Renato ali como um pai pra mim, que eu falo sempre pra ele, quando sempre encontro com ele no corredor do Viva Rio, eu sempre abraço ele e falo assim, olha, você tem um abraço de pai. E assim, hoje eu sou muito feliz porque eu vejo que tem empresas que se preocupam com a gente, sabe? Tem empresas que olham pra gente, que querem o nosso bem. Então assim, isso me deixa muito feliz. Eu tenho certeza que você é muito produtivo também, né, Renato? O doutor Ricardo Tadeu da Fonseca, que é desembargador do TRT da 9ª Região, ele veio pelo Quinto Constitucional como membro do Ministério Público, né? E ele, quando atuava dentro do Ministério Público do Trabalho, por ser pessoa com deficiência, ele sempre atuou muito fortemente com essa questão da fiscalização, com o controle da lei de cotas, né, do cumprimento da lei de cotas. E ele fala que é depoimento de todas as empresas que se propõem efetivamente a incluir a pessoa com deficiência, que inclui mesmo, que promove acessibilidade, que, né, briga contra capacitismo, que, né, se esforça para que a pessoa seja incluída ali, elas são muito satisfeitas e muitas delas ultrapassam as cotas exigidas pela lei, né? Isso é um feedback bastante constante que quem atua diretamente na área sempre passa assim pra gente, né? Aí, gente, vamos exibir agora o vídeo de uma terceira pessoa que foi incluída pela lei de cotas. É o Leonardo Quintel Dias. Ele hoje já está num outro estágio porque ele conseguiu ser incluído lá nos idos de 2000 e pouquinho. Então a gente vai falar de um caso de uma pessoa que sim teve dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, mas que hoje já está, né, incluído. Então, gente, agora eu queria trazer para a conversa o Leonardo Quintel Dias, né? O Léo está hoje em Houston a trabalho e por isso a gente fez uma gravação via Zoom, porque seria muito bacana a participação dele aqui. Então, para não perder essa oportunidade, né, gravamos via Zoom. Vou, Léo, pedir para você se audiodescrever. Eu hoje aqui estou com fone de ouvido preto e uma camisa branca e tenho uma janela fechada no meu fundo. Léo. Então, bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um homem branco, 42 anos, careca, tô com a barba feita hoje e digamos que eu sou uma pessoa bastante robusta, né? Queria que você começasse, Léo, se apresentando, né, apresentando o seu currículo, a sua formação e falando um pouquinho sobre a sua experiência profissional, né?
por onde que você passou para chegar até onde você está hoje. Lelê, vamos lá. Então, gente, eu fiz 2 faculdades, na verdade. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu cursei Relações Internacionais, tá? Eu me formei, mas já sabia que não era muito isso que eu queria, mas me formei porque eu queria ter a graduação logo, né? Queria ter uma graduação. E aí, na época que eu fiz Relações Internacionais, eu achei que eu ia para a área de diplomacia, de comércio exterior, mas aí eu vi que não era muito isso que eu queria. Mas, enfim, como eu me formei, eu comecei a buscar emprego com esse diploma que era o que eu tinha, né? E aí eu consegui o meu primeiro emprego numa empresa do ramo de petróleo, uma americana chamada Halliburton. Eu trabalhei lá alguns poucos meses porque eu detestei o que eu fazia lá. Enfim, e aí eu saí e na época eu fiquei bastante assim, meio sem saber o que fazer, meio depressivo. E aí, conversando com meu pai, eu nunca vou esquecer que meu pai falou assim: meu filho, a pior coisa quando a gente não sabe o que quer fazer da vida é não fazer nada. Sai fazendo outras coisas aí, que no mínimo a cada coisa nova que você fizer, você vai descobrir mais uma coisa que você não quer fazer. E aí, beleza. E aí eu comecei pelo meu hobby, né, que eu sou apaixonado por música, então eu fui DJ durante 2 anos. Fiz minhas próprias festas, toquei em alguns lugares. Como eu tinha facilidade pelo meu pai morar em Portugal, toquei por lá também, enfim. Mas aí, passado 2 anos nessa vida, eu entendi que eu não queria ser vampiro, porque eu ia dormir às 9 da manhã, acordava às 5 da tarde. E aí eu comecei a deixar currículo de novo, procurando um trabalho mais formal. Enfim, sem muito foco, mas um belo dia eu fui chamado para uma entrevista na TV Globo, na época. E aí, obviamente, a vaga para uma pessoa com deficiência, né? E aí chegou lá, eu fiz todo o processo seletivo, né? E aí, ao fim do processo seletivo, a menina, nunca esqueci o nome dela, chamava Mabel, ela falou assim: Leal, cara, você passou no nosso processo seletivo, foi sensacional. Agora, é uma vaga para 3 meses, que paga super pouquinho e tal, e eu acho que você é muito mais qualificado do que essa vaga. Você topa participar de um outro processo seletivo que a gente tem, que não é específico para pessoa com deficiência? Eu falei assim: topa. E aí eu participei desse processo, né, e acabei sendo contratado. E aí eu fui trabalhar com recursos humanos do elenco da TV Globo, né? Então eu trabalhava com os atores, com os diretores, com autores, enfim. Então foi muito legal, passei 7 anos trabalhando lá e foi engraçado, porque essa foi a primeira vez que eu ouvi, né, de um empregador que, na verdade, eu tava ajudando muito na questão do cumprimento da cota, né? Porque graças a Deus, eu entregava, né, resultado, tinha excelente avaliação, o supervisor várias vezes dizia que eu era um dos pilares do departamento onde eu trabalhava, e ainda por cima ajudava a empresa a cumprir a cota, né? E aí eu passei 7 anos na TV Globo. Mas aí eu comecei a ver que RH, né, que era onde eu estava ensinando, não era muito o caminho que eu queria, e ao mesmo tempo eu já estava me interessando muito por desenvolver soluções para melhorar o dia a dia, né? Às vezes eu via algum processo, algum sistema que não funcionava bem, ou que a gente queria que funcionasse de outra maneira, eu comecei a pesquisar sozinho, aprender e desenvolver minhas próprias soluções, e aí eu comecei a entender que eu queria muito trabalhar com tecnologia. E aí eu comecei a deixar currículo mesmo sem ter formação. Fui deixando currículo, até que um belo dia, mais ou menos na mesma época, eu recebi convites para diversos processos seletivos, né? Um deles era na IBM e o outro era na Chevron, que é onde eu trabalho hoje em dia, e eu acabei passando nesse processo seletivo. E ao passar no processo seletivo, 2 anos depois de contratado, me deram a oportunidade de eu fazer minha segunda faculdade,
que aí sim já foi na área de TI, né? Eu fiz análise de sistemas, já com a empresa bancando 75% do meu curso, e aí eu tive a oportunidade, né, de me formar e trabalho com isso até hoje. Hoje em dia, o meu trabalho está muito voltado para melhoria de processos, né? Então, eu trabalho muito com engenheiros, com geólogos, e a gente trabalha junto para pegar processos e, de alguma maneira, normalmente através de alguma automação, né, algum desenvolvimento de uma solução digital, a gente melhorar aquele processo. Eu também trabalho muito com transformação digital, que é capacitando o público em geral da empresa, né, os empregados, estagiários, para novas ferramentas que possibilitam que os usuários desenvolvam suas próprias soluções sem ter conhecimento de programação, tá? E aí, essa empresa onde eu trabalho, né, que é uma petroleira americana, é uma empresa que também diversidade e inclusão é um pilar muito forte. Então, nos últimos anos, diria que nos últimos 3 ou 4 anos, além do meu trabalho formal, né, na área de tecnologia, eu também passei a ter uma atuação muito forte no tema de diversidade e inclusão dentro da empresa. A gente tem dentro da empresa o que se chama de redes de empregados, né, que normalmente tratam de assuntos específicos, né. Então, alguns empregados, por exemplo, negros, se juntam e formaram a rede de negros da Chevron. E mulheres se juntaram e abriram a rede de mulheres. Eu, no meu caso, tenho a minha rede, que é a rede das pessoas com deficiência, que se chama Enabled, tá? E aí, hoje em dia, eu tenho uma posição de liderança global dentro dessa rede de empregados que trata das questões de deficiência. Então, e a nossa atuação é muito como prover acessibilidade para as diversas funções, que questões a gente pode ajudar para o funcionário que, de repente, não é ele que tem deficiência, mas tem um filho, um irmão, um pai. Então, em todas as questões referentes à deficiência e também à saúde mental, a gente atua muito. Léo tem deficiência visual e eu sei que é uma deficiência progressiva, né, Léo? Você tinha uma qualidade visual muito melhor no passado do que Sim. você tem hoje, né? E aí, pensando nisso e, né, considerando aí a história que você acabou de nos contar, você acha que a lei de cotas, né, a existência de cotas para as pessoas com deficiência foi fundamental para que você tivesse oportunidade para acessar o mercado de trabalho? Da importância da lei de cotas. É como eu falei, a minha primeira grande oportunidade, que foi essa da Globo, eu fui chamado porque era uma oportunidade para a pessoa com deficiência, né? Pagando pouco. Então, eu acho que o grande mérito da lei de cota é ela abrir uma porta, né? Que muitas vezes ficaria fechada se você não tivesse ela, né? Então, assim, será que se não tivesse a lei de cotas eu teria sido chamado para essa primeira entrevista que acabou passando, mas eles mesmos já achando que eu tinha mais qualificação do que era necessário para aquela vaga e me ofereceram participar de outro processo? Então, será que isso aconteceria? Eu tenho para mim que dificilmente, especialmente considerando que isso foi, sei lá, 15 anos atrás, né? Hoje em dia a gente até está num processo aí... Talvez em empresas de maiores, talvez em empresas médias e menores a gente ainda esteja alguns passos atrás. Mas é o que eu acabei de falar, na empresa onde eu trabalho hoje, por exemplo, é algo que é muito forte, que está muito em voga, que é discutido sempre e a gente está vendo as oportunidades aparecerem, né? Essa questão eu acho que é muito importante, né, Léo, da gente frisar, né? É a necessidade... da lei para ela abrir cotas, entender? Abrir portas para pessoas que, por conta de, né, pensamentos capacitistas, não têm a oportunidade, né? Sim, a gente tá o tempo inteiro lidando com preconceito, né, Maria? Que é tudo aquilo que você está julgando sem saber como é que vai ser na vida real, né? Então, assim, talvez seja muito fácil eu julgar que eu, como uma pessoa cega, não possa ser, por exemplo, motorista, né? Aí é bem fácil, né? Agora, tem toda uma série aí de atividades que
talvez eu não saiba, e talvez o empregador com certeza não saiba se eu posso ou não, e tem uma gama enorme aí de coisas que a gente pode fazer, né? De novo, como deficiente visual. Só que tem que pagar para ver, tem que ter alguma coisinha aí que faça você ter que dar essa chance, né? Testar isso daí. E aí acaba que é isso, né? Essa porta aí aberta é a lei de cotas, né? Sem sombra de dúvidas, assim, eu vejo isso de uma forma muito clara, né? E isso que você falou é muito importante, né? De que só a gente, e aí isso é uma coisa muito individual, né? Só a gente sabe o que a gente é capaz de fazer, né? Eu, por exemplo, tenho uma grande amiga, que ela é bailarina profissional, dança profissionalmente, ela é cega também. Eu, Maria, não me acho capaz de dançar profissionalmente. E eu talvez atribuísse isso à minha deficiência visual. Eu não consigo dançar profissionalmente porque eu não enxergo, eu não vou conseguir me posicionar no palco, eu não vou conseguir. Só que existe uma pessoa que é cega e que consegue, sabe? Exatamente. Então, uma coisa é eu individualmente falar, isso aqui um cego não pode fazer, mas eu, cega, posso falar só de mim. Eu, Maria, não posso fazer determinada coisa. O que não significa que um outro cego não possa fazer, né? Então, sim. essa diferença também acho que é bacana a gente distinguir, né? Agora, tem um outro componente aí, Maria, que é o componente de superação pessoal, né? Que é você estar no momento e acreditando em você mesmo, né? Porque é o que eu falei, o mundo inteiro tá, entre aspas, contra você ali. Você já chega com a dúvida, né? Você já chega com aquele peso ali de será que ele pode? Será que ele consegue? Será que ele é o certo para essa vaga? Como é que será que ele vai fazer para fazer a atividade X, a atividade Y? Não vou poder dar isso para ele fazer. Então você já chega com uma carga de dúvidas imensa, né? E aí você tem que remar contra isso. E como é que você vai remar contra isso? Se empenhando, né? Agora, mesmo com todo o empenho do mundo, se a empresa não fizer a parte dela de se esforçar para te incluir, com muitas deficiências, você não vai conseguir chegar lá, né? Então, assim, se não te fornecer as ferramentas adequadas, se não tiver a infraestrutura adequada, e é muito legal isso que você acabou de falar, Maria, porque, assim, e eu costumo falar muito isso, que é assim, gente, eu não espero que nenhuma empresa, nem pública, nem privada, ela esteja preparada para tudo. Ela esteja preparada para todas as deficiências. Sabe por que eu não espero? Porque as necessidades, muitas vezes, talvez até em todas as vezes, elas sejam extremamente individualizadas. Eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo um trabalho tentando cercar por todos os lados com relação à deficiência, a questão de um workshop que a gente ia ter, né? E aí a gente falou sobre deficiência auditiva, sobre deficiência visual, sobre deficiência cognitiva, mental, né? E aí no fim de tudo, que a gente achou que estava super preparado, a gente entendeu que ia ter uma pessoa na plateia que era cega e surda ao mesmo tempo. E aí? O que você fez para atender o cego e o que você fez em separado para atender o surdo, é só juntar os dois que funcionam? Não funcionava nada. Então, é muito complicado você, de cara, conseguir estar preparado para tudo. O que eu defendo muito não é que eu tenho que estar preparado para tudo, é que eu tenho que olhar aquela situação a que eu estou sendo exposto, né? E falar assim, bom, eu tenho que entender com esse indivíduo o que dá para ser feito. Uma situação muito parecida também foi quando eu, até teve pouquíssimo tempo, eu fui exposto a uma questão de uma pessoa que estava procurando emprego e que não tinha as duas mãos e queria trabalhar com tecnologia. E aí, como eu sou uma pessoa de referência de assunto de deficiência dentro da empresa, vieram falar comigo, falaram, Léo, e aí, o que a gente tem? Como é que a gente faz para poder considerar essa pessoa para uma vaga? Obviamente, eu pesquisei um pouco antes, mas no fim das contas eu falei, gente,
eu não tenho certeza se eu sei tudo que é preciso para essa pessoa que não tem as duas mãos desempenhar a função dela. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é vamos conversar com ela. Exatamente. Porque se Você ela não sabe, mas ela sabe, né?